Página 1 produziu uma reportagem sobre um apagão de dados que houve no site do Instituto Nacional de Estatística entre 2021 e 2024. Esses dados, pura e simplesmente, uma boa parte deles desapareceu. O Página 1 terá contactado o INE e o INE terá respondido que esses números foram apagados porque está a haver uma revisão atualmente. E, portanto, não será coisa pouca. Vamos ver que dados é que estão a ser revistos, mas o que é facto é que a probabilidade dos dados que temos recebido na última semana e então dados depois, por exemplo, como é o PIB per capita, não o sabemos, nem sequer sabemos qual é o número de residentes e de pessoas a trabalhar em Portugal. Mas enfim, vamos perceber que dados é que desapareceram. Esta descoberta do Página 1 é interessante. Eu, por acaso, confirmei o site do INE, mas não tinha reparado no apagão entre 2021 e 2024, mas, entretanto, confirmou-se. Vamos ver a reportagem do Página 1 e fazer uns comentários. Ora, como eu dizia, Instituto Nacional de Estatística apaga dados de imigração e gravidade da revisão obriga aviso no Eurostat. O INE retirou do seu portal 4 anos de informação detalhada sobre imigração e emigração, deixando pelo menos 16 quadros sem os dados relativos ao período entre 21 e 24, em diversos indicadores, nomeadamente relativos aos imigrantes permanentes e aos emigrantes. A série disponível termina agora em 2020, apesar dos dados posteriores terem sido divulgados pelo próprio INE e terem estado acessíveis pelo menos até meados da semana passada. Esta é uma situação incomum em sistemas estatísticos que integram o Eurostat. E atenção, o Página 1 conseguiu mesmo falar com uma fonte do INE e percebemos que estas novas estimativas ainda estão a ser revistas, não só do ponto de vista da população residente, como outros dados. Estamos a falar, como se diz aqui, 16 quadros estatísticos e, portanto, o INE não faz puto de ideia de uma boa parte das coisas que aconteceram entre 2021 e 2024. Se isto não é alarmante que chegue, eu honestamente não sei o que será. Contactada pelo Página 1, uma fonte do Instituto confirmou que a informação relativa ao período daqueles 4 anos foi retirada do portal porque vai ser revista em linha com as novas estimativas de população residente de base administrativa. Segundo a mesma fonte, os dados previstos deverão voltar a ser disponibilizados a 30 de setembro deste ano, juntamente com os resultados relativos a 2025. O INE decidiu não os manter no portal de dados entre 21 e 24 por entender que não eram consistentes com a nova série de estimativas da população residente, podendo gerar confusão entre os utilizadores. Isto é um argumento que, atenção, faz sentido, mas a questão é a seguinte: como é que os meus amigos divulgam novos dados do ponto de vista da população em Portugal, que são os 11 milhões e 400 mil, tendo em consideração uma boa parte desse número tem que ver com a imigração, e depois há aqui um conjunto de dados que simplesmente não têm nada a ver com nada. Mas enfim, vamos olhar para isto com atenção. A dimensão extraordinária da revisão obrigou o INE a comunicar ao Eurostat, o Serviço de Estatística da União Europeia, a alteração metodológica e os seus efeitos sobre a informação anteriormente transmitida. Este processo implica agora controle particularmente cuidadoso da remessa dos valores revistos, uma vez que os dados nacionais alimentam séries estatísticas europeias em comparação com os outros Estados-membros. E é interessante pensar que muita da narrativa feita, por exemplo, pela esquerda portuguesa, mas, aliás, até pela própria direita, porque, na verdade, nós temos que pegar em alguns dados para dizer alguma coisa, mas muitos dos dados que debatemos nos últimos, enfim, eu diria, sei lá, desde 2020, na verdade, não é? Mas vamos partir do pressuposto que foi só a partir de 2024. Portanto, andamos há 2 anos com dados que não correspondem à realidade. 2 anos, pelo menos. Porque se os dados entre 2021 e 2024, e eu já estou, enfim, a dizer que neste período, entre 21 e 24, nós estávamos a debater as coisas certas e só depois é que, enfim, as coisas se alteraram. Mas nós percebemos que não é esse o caso. Estou a ser simpático e amigo do INE para fazer este comentário. Mas pelo menos nos últimos 2 anos andámos a comentar com base em mentiras. E portanto, estas pessoas e é como eu digo, estas pessoas que tornam os dados uma espécie de verdade absoluta, como se a recolha de dados, até nas próprias ciências sociais, não fosse limitada, como temos, por exemplo, uma fórmula de recolha de dados que tem que ver com a observação ativa, acho que é assim que se chama. O que é facto é que as pessoas olham à sua volta, olham para os dados e percebem que, eu acho que o número de indianos, por exemplo, em Portugal era 80 ou 90 mil, nós sabemos que isso é tanga, não é? Quer dizer, é preciso recorrer ao INE para dizer que isso é uma treta de todo o tamanho para uma pessoa que vá a Lisboa, enfim, com alguma frequência, já não digo uma vez por semana, mas enfim, de 15 em 15 dias, ou pelo menos uma vez por mês. Será que as pessoas que passam em determinadas zonas de Lisboa não percebem que isso é uma tanga de todo o tamanho?
E, portanto, é como eu digo, andámos com um conjunto de comentadores, atores políticos, o próprio ex-presidente da República, no exercício do seu mandato, disse que estes dados eram tanga e agora estão simplesmente todos confirmados, e eu diria até mesmo que são dados evidentemente desatualizados. E depois têm aqui, houve a retirada após profundas revisões estatísticas da população nas últimas décadas. A alteração não decorre de uma mera retificação pontual. O antigo sistema assentava no método das componentes por cortes, partia da população inicial e acrescentava nascimentos, subtraía óbitos e estimava movimentos migratórios a partir de fontes, como os inquéritos aos movimentos migratórios de saída e o inquérito ao emprego. O novo método procura agora apurar diretamente, em cada 31 de dezembro, o estoque de residentes a partir de múltiplos registros administrativos, sendo depois reconstituídos os fluxos demográficos. Eu acho interessante pensar que estas pessoas, aparentemente até agora, porque é o que diz aqui o página 1 e é a justificação que é dada, estas pessoas diziam-nos o número de imigrantes que havia em Portugal a partir de uma estimativa. Ou seja, não havia propriamente uma correspondência com a realidade, faziam aqui um conjunto de contas e tentavam acertar nos números. E isto até pode ser uma metodologia que se calhar funciona em 20 dos últimos 30 anos, ou pelo menos em 10 dos últimos 30, vá lá. Há 30 anos funcionava, há 20 já não é bem adequado, há 10 é um disparate completo. E nós percebemos que quando há um fluxo anormal de imigrantes, como é o fluxo atualmente, e que é literalmente uma invasão, mas enfim, a coisa é o que é, nós percebemos que estimativas não são propriamente adequadas porque estamos a lidar com fenómenos sem qualquer tipo de precedente em Portugal. E portanto, andávamos a discutir, e é interessante pensar nisso, com base nos comentários dos comentadores e dos políticos e dos atores políticos e tudo mais, andávamos a discutir dados que não passavam de estimativas, não tinham correspondência com a realidade, não tinham uma base administrativa sólida e andávamos a discutir. Isto é que eram as verdadeiras sensações, não eram as pessoas olharem à sua volta e dizerem: caramba, o estrangeiro aparentemente sou eu, se calhar tenho que ter passaporte para estar na minha terra atualmente. E portanto, agora parece que as coisas se vão confirmando. O problema de ser chamado de teórico da conspiração é que em 2026, enquanto teórico da conspiração, estamos todos a ficar sem teorias da conspiração, porque elas estão literalmente a confirmar-se todas. A nova base de população residente cruza desta forma informação dos registros civis, da Autoridade Tributária, da Segurança Social, da Caixa Geral de Aposentações, dos sistemas educativos e de emprego da Agência de Integração, Migrações e Asilo, portanto a AIMA. A revisão incorporou ainda uma informação relativa a processos pendentes na AIMA, incluindo manifestações de interesse, autorizações de residência CPLP e renovações, distribuída pelo ano de entrada em Portugal. E é interessante porque, mais uma vez digo, há comentadores na praça pública a dizer: eles estão todos a trabalhar porque estes dados foram retirados da base da Segurança Social. Não só, meus queridos, não só. Portanto, não sejam demagogozinhos. Mais uma vez, Pedro Marcos Lopes, que aliás é o demagogo master das televisões portuguesas. Os resultados foram surpreendentes, demonstrando alterações significativas. Para 2024, a nova estimativa aponta para 11.387.000 residentes, mais 637.000 do que os 10 milhões apurados pela série anterior. A diferença corresponde a uma revisão em alta de 5,9% da população residente. Portanto, deixem-me trocar isto por miúdos e esta imagem que vocês estão a ver. Em 2024, nós não falhámos a população por 10, 20, 30 pessoas. Nós falhámos a população residente por quase 6% da população residente. E depois são estes dados que vos dizem: meus amigos, tenham a certeza destes dados, porque estes dados são os adequados. E tem aqui basicamente o mapa da revisão para vos dizer que os últimos anos, que foram os mais intensos do ponto de vista da discussão migratória, foram debatidos com base em números que não têm nada a ver com a realidade. E quem sabe se atualmente, e eu diria que atualmente também não tem muito a ver com a realidade, quem sabe se atualmente entre pessoas que adquiriram a nacionalidade, que entraram nos últimos 7 meses, porque já estamos em julho e estes dados têm uma limitação temporal de dezembro, através de nascimentos, através de entradas e através de saídas de portugueses, sabe Deus como é que está a substituição populacional em Portugal. E portanto, era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos grato que estejam desse lado. Deixem só o gosto neste vídeo e subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.